Olá, pessoal. Nesse primeiro trimestre, o Banco do Brasil apresentou um resultado muito ruim, porque o lucro líquido teve uma queda muito relevante nesse primeiro trimestre. Isso fez com que as ações do Banco do Brasil caíssem 12% após divulgação desse resultado. Então, neste vídeo, a gente vai analisar e, principalmente, a gente vai separar o investidor raiz do investidor Nutella. O investidor raiz é aquele que passa por momentos dolorosos, mas vê o valor de uma empresa no longo prazo. O Nutella, com qualquer sinal, com qualquer barulhinho, com qualquer dificuldade, ele sai correndo. Então, pessoal, estamos começando o vídeo e vamos analisar essa situação. Eu sou Carino Gomes e invisto na Bolsa já há mais de 12 anos. Eu iniciei em 2014. Aliás, eu iniciei em 2012, mas logo em 2013, depois de ter uma perda muito relevante, eu entendi o que é mercado de ações depois de ler o livro de Benjamin Graham, que se chama O Investidor Inteligente. Porque a gente começa a compreender o que é movimentos de manada e o que são movimentos pautados numa questão da lucratividade do emprego. Isso se traz aqui também pela situação do Banco do Brasil atual. O Banco do Brasil foi dos grandes bancos o que apresentou o pior resultado nesse trimestre, primeiro trimestre de 2025. Por quê? No trimestre passado, no quarto trimestre de 2024, ela apresentou um lucro de 9,6 bilhões de reais. No primeiro trimestre do ano passado, ou seja, de janeiro a março, teve um lucro de 9,3 bilhões de reais. Já nesse primeiro trimestre de 25, que começa em janeiro e finaliza em março, a empresa teve um lucro líquido de 7,4 bilhões de reais. Isso equivale, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, uma queda de 20,7%, ou seja, uma queda de 20%. E isso se deve principalmente pelo estouro aqui do custo de crédito, pois o banco está tendo muita dificuldade em relação ao agronegócio, que é uma das principais vertentes do banco, uma carteira muito relevante. E situações de queda das commodities, principalmente uma seca no centro-oeste e aquela questão também lá no Rio Grande do Sul, fez estourar as recuperações judiciais no campo, com muitas empresas, com muitos produtores agrícolas em dificuldade. E nisso, a carteira do agronegócio está apresentando uma situação muito delicada, no sentido de que a inadimplência aumentou muito, saiu de 1,7%, a inadimplência acima de 30 dias, para 3,74%. A inadimplência como um todo saiu de 1,19% da carteira para 2,45%, ou seja, dobrou a inadimplência nessa área. E também teve a resolução do Conselho Monetário Nacional 4.966/2021, que começou a exigir mais atenção do banco quanto à questão dos inadimplentes. Por quê? Os bancos eram, de acordo com a resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, eram obrigados a provisionar a partir do momento que o cliente deixava de pagar uma conta. Ou seja, a partir daquele momento, o banco ia fazendo uma separação dos seus recursos para cobrir aquela despesa daqueles inadimplentes. Com essa resolução, o que mudou foi que, antes de acontecer o default, em algumas situações, o banco já tem que mensurar uma possível perda. Por exemplo, vamos imaginar que acontece uma seca muito grande no centro-oeste. Então, o banco já tem que antecipar parte desse dinheiro antes da pessoa começar a atrasar os pagamentos. E nisso fez com que o banco diminuísse muito sua margem aí na área de crédito. Porém, ao mesmo tempo, o banco ele continua ainda aumentando um pouco as suas despesas, que houve um aumento de 7% nas despesas administrativas. Toda essa situação fez com que o banco caísse 12%. Então o mercado assustou muito. Mas isso é uma questão para se preocupar. Se você é trader, sim. Se você é investidor de longo prazo, você tem que estar preocupado com a saúde da empresa. O Banco do Brasil, como todo mundo sabe, é um banco que ele tem as dificuldades muito inerentes ao controlador. Mesmo assim,
O que importa é pensar como foi o resultado desse banco nos últimos anos. Eu só sei que quando eu comecei a investir no Brasil, e principalmente no ano de 2015, o banco chegou a valer menos de 45 bilhões de reais. As ações do banco chegou a 13 reais. Como houve um split o ano passado, isso equivaleria hoje a uns 7 reais. Se você colocar os dividendos que foram pagos nesses últimos 10 anos, que superou mais de 7 reais, então esse preço histórico caiu com uns 3 reais. Ou seja, o Banco do Brasil, analisando o retorno dele lá naquele pior momento lá do governo Dilma e a situação dele até agora, ele é um dos que mais se destaca. Então, ao mesmo tempo, o que o investidor não consegue compreender é que você tem que ser um investidor raiz, ou seja, não é porque um trimestre ou porque um ano foi ruim que você desiste do emprego. Ao contrário, se você tem confiança, você tem que investir muito mais. É contraintuitivo você investir quando a empresa cai, mas se ela caiu e foi uma situação apenas pontual, não significa que a empresa deixou de existir. Eu digo o Bradesco, que há 2 anos tem apresentado resultados muito ruins. No início desse ano parece que o resultado do banco melhorou. Aí você vê que o banco disparou mais de 12%. Mas qual foi a melhor alternativa nos últimos 10 anos? A gente vai ver agora. A melhor alternativa, sem dúvida, eu já adianto, que é o Itaú. Mas qual a segunda melhor alternativa em questão de rentabilidade? Aqui, desde 2019, o que a gente vê aqui que destaca aqui com a série histórica aqui do Mais Retorno, comparando Banco do Brasil, ON, Banco Bradesco, PN, Itaú PN e Santander Unities, que são os recibos mais negociados de cada banco, ou seja, as ações mais negociadas de cada um desses bancos, a gente vê que aqui no início, aqui em 2009, todos os bancos começam com a base zero, ou seja, analisando a partir daquele momento. Em 2012, aqui o destaque negativo foi para o Santander. Já por volta do ano 2015, 2016, com a crise econômica e com a situação ruim do Brasil, devido ao péssimo governo da Dilma Rousseff lá do T, o Banco do Brasil foi o destaque negativo, ou seja, do período de 2009 até 18 de 1 de 2016, quando iniciou o processo de impeachment dela, aqui a queda do Banco do Brasil foi de 31%. Mas a situação se inverteu nos últimos anos, com a queda acentuada aqui no ano de 2020, mas o Banco do Brasil tem se destacado e ele é o segundo melhor banco no retorno total. Primeiro, o Itaú, à frente de todo mundo, com 523% de retorno. O Banco do Brasil, 350%, mesmo com essa queda acentuada que teve nesses últimos dias. E o Santander veio em terceiro lugar com 238% de retorno. Já o Bradesco está na lanterninha de um retorno abaixo de 200%. Ou seja, o Itaú é que está à frente de todo mundo. Mas o segundo melhor banco no Brasil deveria ser, em tese, o Bradesco, e não, o Banco do Brasil conseguiu ter um retorno muito maior, mesmo com a disparada do Bradesco nos últimos dias, do Santander, e com a queda acentuada do Banco do Brasil. Então, antes desses resultados dessa semana, da semana passada, o Banco do Brasil estava aqui quase encostando aqui no Itaú. E o Bradesco estava lá embaixo, atrás do Santander, na lanterninha, mas quase empatado. Então, o que a gente vê aqui é que é uma situação muito dinâmica. Vai ter momentos que um banco vai estar melhor do que o outro? Sim, vai ter momentos que o outro banco vai estar melhor. E o investidor, se ele não está acostumado com isso, ele desiste no meio do caminho e aí é o pior momento. Ou fica trocando de ativo por ativo. Quer dizer, nas últimas 2 semanas, inteligente é quem tinha Bradesco, burro é quem tinha Banco do Brasil. E, de fato, isso se mostrou muito besta nos últimos. Ou seja, você tem que comprar, entender os riscos, entender como é que a ação
está funcionando, como é que a empresa trabalha, quais são as vantagens e desvantagens de estar naquela empresa, e depois você toma uma decisão, você tem que tentar manter sua decisão da melhor forma possível. O que eu te digo é o seguinte, o investidor raiz é aquele que sabe que ele não controla o mercado, vai cair um dia, vai subir no outro, e você não tem esse controle. O que você tem que ter controle é sobre o investimento, se está te dando um retorno bom ou não. Se todos os investidores da Bolsa tivessem, em tese, só comprado bancos nos últimos 15 anos, teria tido um retorno melhor do que outros tipos de empresa, por exemplo, varejo nacional. Então, os investimentos em ativos financeiros ligados a bancos foram retornos excelentes. E o destaque ficou pelo Banco do Itaú e depois o Banco do Brasil. Eu acho que essa situação é temporária. A partir do momento de que a inadimplência do campo reduza e o agronegócio volte a negociar e a pagar as contas e tem um alívio nessa área aí, o Banco do Brasil vai voltar a ter retornos satisfatórios. Só sei que a gente não pode desistir no cenário apenas temporário. Como, por exemplo, eu estava falando aqui no início do vídeo, em 2015 e 2016, o Banco do Brasil parecia ser a coisa mais idiota do mundo. Porque as participações do banco lá tanto na BB Seguridade quanto na Cielo equivaleria muito mais do que a cotação do Banco do Brasil. É como se o Banco do Brasil, a direção do Banco do Brasil, resolvesse, conseguisse fazer isso de uma hora para outra sem ter perda nenhuma, vendesse todas as suas ações da BB Seguridade e todas as suas ações da Cielo, pegasse esse dinheiro e devolvesse para o acionista, ele ia ter o mesmo valor de mercado e ainda receber 100% daquele investimento. Ou seja, o mercado estava errado. Vai cair mais, vai reduzir o lucro do ano? Provavelmente vai. Vai cair mais? Não sei. Isso não é da conta da gente, não tem como controlar. O maior exemplo é que a Bolsa agora, que o Banco Central resolveu fazer um dos últimos aumentos da taxa Selic, a Bolsa está no topo histórico. O que vai ser nos próximos meses? Eu não sei. Se eu soubesse, eu era bilionário, trilionário. Eu só sei que bons ativos a bons preços trazem retorno bons no longo prazo. Porque foi assim que eu consegui ter retornos excelentes, ter uma tranquilidade financeira e conseguir rentabilizar minha carteira com altos e baixos. Nunca é só subindo. Tem hora que cai mesmo. Se você não estiver preparado, você desiste no meio do caminho. E assim, passarinho que voa, ele quer ser abatido. Passarinho que pula de galho em galho, uma hora leva chuva.